Bem, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa videoaula. Lembrando que essa videoaula que está sendo lançada agora na quinta-feira, ela faz referente ao assunto que a gente está trabalhando na terça-feira. Então, é fundamental a importância de você estar presente nas aulas de terça-feira e na quinta-feira estar recebendo esses vídeos. Lembrando, pessoal, que esses vídeos são assuntos novos, tá? Esse assunto que a gente vai trabalhar agora é representação gráfica de uma função, está presente lá na página 15 do livro de vocês, tá? Bem, gente, a gente já sabe que é uma função. Para a gente trabalhar uma função, a gente precisa necessariamente de duas grandezas, uma grandeza x e uma grandeza y, tá? E para a gente representar isso em um gráfico, a gente nada mais, nada menos do que precisa de o quê? De um plano cartesiano, tá? A gente precisa do plano cartesiano. E sabemos que a parte do plano cartesiano a gente estudou lá no 7º e 8º ano, tá? O plano cartesiano é formado por duas retas, né? Uma reta chamada o eixo x e outra o eixo y, né? E para a gente colocar os pontos, né, no gráfico, a gente precisa dos pares ordenados, né? Então, um exemplo, como foi dado aqui no livro de vocês, tá alguns pares ordenados aqui, e a localização deles, né? Sabemos que o primeiro valor é o valor de x e o segundo valor é o valor de y. Um exemplo, o ponto A, 1 para x e 3 para y. O ponto B, menos 2 e 4, menos 2 para x e 4 para y, né? E assim, sucessivamente, a gente coloca todos os valores, todos os pontos no plano cartesiano. Vamos ao que interessa, que é a parte da função, tá? Uma situação aqui que está no livro de vocês está relacionando duas grandezas, que eu posso representar com uma letra x, que é o tempo, e a quantidade de água desperdiçada, que é o y, né? Essa situação aí precisa de uma lei de formação, mas antes de a gente descobrir a lei de formação, o que a gente pode observar aqui? Que no tempo zero, isso significa o quê? Quando a torneira estiver fechada, a quantidade de água desperdiçada é nula, né? Quando eu tenho 1 minuto com a torneira aberta, eu desperdiço 25 litros. 2, 50 litros, 3 minutos, 75, e aí por diante, tá? Isso daí é uma situação de uma função do primeiro grau, tá? Bem simples, a função bem simples. Veja só, vamos descobrir aqui, o livro de vocês já trazem a lei de formação dela, tá? A lei de formação seria nada mais do que y igual a 25 vezes x. Por que 25 vezes x? Se você notar, está variando de quanto em quanto? 25 em 25 minutos, ou 25 em 25 litros, né? Então, aqui está a lei de formação. Sabendo uma vez a gente sabe, a lei de formação, a gente pode criar a tabela, né? Com os valores, onde a gente vai atribuir alguns valores para x, para encontrar o valor de y, e, por fim, fazer o quê? Achar o plano cartesiano, né? O par ordenado, né? Para assim, através desse par ordenado, a gente jogar no gráfico, né? Então, bem simples. Como é que a gente produz um gráfico da função, faz a tabela, coloca valores para x para descobrir o valor de y e assim achar o par ordenado, tá? Nessa situação aqui, tem um vídeo aqui que eu já separei para vocês, a formação, né? Como é que a gente monta, né? Então, temos aqui o eixo x, que equivale aos minutos, o eixo y, que é referente a litros, né? Então, quando a gente tem 1 minuto, a gente tem 25 litros desperdiçados, 2, 50, 3 minutos, 75, 4 minutos, né? Tem uma representação de 100 litros, 5 minutos, 125 litros, né? Então, veja aí que o gráfico, né? Geralmente a gente coloca de fato essa reta, né? Para representar que ali é o gráfico da função, né? Outra coisa aqui, tá? Os valores atribuídos para y foram arbitrários inteiros, né? No entanto, eu poderia atribuir qualquer valor maior que zero. Qualquer valor que eu queira maior que zero,
eu poderia representar neste gráfico, né? E essa representação desse gráfico não quer dizer que apenas existe esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Não, eu posso... O gráfico de uma função, ele representa vários outros pontos, tá? Até marquei aqui para vocês que pode ser qualquer outro ponto, mas que esteja em cima dessa reta, tá? Dessa linha aí, que é chamada o gráfico da função, tá? O gráfico nada mais da função é essa reta aí, tá? Vamos lá para outro exemplo, tá? Outro exemplo é o seguinte: a função que a gente viu anterior, é considerada uma função do primeiro grau, tá? Aqui, já nesse outro exemplo, é uma função do segundo grau, tá? Tá aqui o símbolo do segundo grau. A mesma coisa que você precisa fazer, tá? Atribuir valores tanto negativos quanto positivos para valores de x, substituir aqui os valores que você atribuiu para x para encontrar o valor de y e assim ter o que? O par ordenado. Sabendo o par ordenados, né, os pares ordenados aqui, você joga para onde? Para o gráfico da função, certo? Se você perceber agora, a posição dos pontos está variando, né? Não é a mesma coisa, né, de um gráfico que tenha como função o quê? Do primeiro grau, que é reto, né? Os pontos praticamente estão retos e alinhados um com o outro, né? Já numa equação do segundo grau, né? Uma função da equação do segundo grau, os pontos não são alinhados. E como é que vai ficar essa reta, tá? Ou esse gráfico que é chamado o gráfico da função, né? O gráfico da função nada mais, nada menos do que ficar como a união desses pontos aqui, tá? Numa função do segundo grau, essa função aqui, né, esse gráfico dessa função aqui é chamado de parábola, tá? Isso é uma parábola que tem concavidade para cima. Ele é convo para cima. Então, parábola é o nome do gráfico, né, da função do segundo grau, certo? Bem simples. Também tem um vídeo aqui para demonstrar como é a formação, né, desse gráfico. Então, aí temos os determinados pontos que a gente atribuiu para x, que levou a encontrar os valores de y. Ponto menos 1 ligou para o 2 para y. 0 e 1, tá? Quando ele marca esse em cima daqui é porque é 0 e 1. Aqui 0,5 para 1,5. Quando for 1, quando x é 1, o y, ou a minha função f de x é igual a 2. Quando é 2, é 5, e assim sucessivamente. Se eu quisesse encontrar qualquer outros valores, eu poderia atribuir, tá? Veja a parábola aí, a formação. Então, essa daí é uma equação do segundo grau. Veja que já há uma mudança, tá? Vamos lá. Nessa parte aqui é bem interessante para você saber, tá? Por quê, pessoal? Através do gráfico, você já pode observar se é uma função ou se não é uma função. Se aquele gráfico está sendo trabalhado uma função ou não uma função. Primeiro aqui, o gráfico aqui não é uma função. Por quê? Se você observar o valor 3, quando x for igual a 3, ele está tendo valores como 5 para y e menos 5 para y. E estudamos que uma função, para ser uma função, o valor de x só pode receber apenas um valor de y. Ele só pode ter relação apenas um valor de y e não 2. Então, isso daqui não pode representar uma função. Esse gráfico não representa uma função. Ao contrário desse outro gráfico aqui, veja. Que um exemplo, como o livro de vocês adotou, um exemplo. Quando x for igual a 2, o meu y vai ser igual a quanto? A 8. Veja que esse 2 ele só pega, ou só passa por cima desse gráfico uma única vez. Tá? O exemplo, o número 1. O número 1 também, uma única vez. Né? Se traçar aqui, né?
vai pegar apenas uma única vez. O número 3, a mesma coisa. Esse gráfico ele não tem fim, tá? Essa reta do gráfico, né, que a gente disse reta do gráfico, mas isso daqui que é o gráfico da função, tá? Não é o plano cartesiano, é isso daqui, essa linha aqui é chamada o gráfico da função. Então, essa situação representa uma função, certo? Embaixo aqui do livro de vocês tem outras situações, tá? Veja aqui e como a gente identificar. Fica até mais fácil desse jeito aqui, ó. Essa situação aqui é uma função, porque se você observar aqui, os valores de x que estão aqui, ele só vai pegar uma vez neste gráfico da função, apenas uma vez. Se você traçar umas retas perpendiculares ao eixo x, você vai observar que o eixo x só vai tocar uma única vez, ó, uma única vez no gráfico. Uma única vez no gráfico. Então, isso aqui é uma função. Próximo exemplo, aqui, ó, também é outro tipo de função, né? Ó, aqui tem o gráfico da função, o plano cartesiano e aqui o gráfico da função. Também só vai interceptar uma única vez, tá? Uma única vez aqui, ó. Outro gráfico aqui. Neste caso aqui não é função, porque se você observar, se você pegar o valor, esse valor aqui de x, tá? Vou marcar aqui. Se eu pegar esse valor de x aqui, ele está passando em cima do gráfico, tanto aqui, tanto nesse ponto aqui, quanto nesse ponto aqui, quanto nesse ponto aqui. Veja, 3 pontos que esse valor de x está recebendo. E você sabe que para existir uma função só pode apenas um valor. Então, isso daqui não é uma função, não é um gráfico de uma função. Próximo caso aqui é a mesma coisa. Ó. Se eu pegar esse valorzinho aqui, ó, negativo, ele vai pegar tanto aqui quanto aqui. Também não é uma função. Ok? Então, fica bem fácil de você visualizar graficamente se é uma função ou se não é uma função. Ok? Bons estudos!